Olá pessoal, meu nome é Alessandro Vitório e para quem não me conhece eu faço parte do Dr. Granito. Hoje a gente vai falar um pouco sobre equipamentos pneumáticos, tá? A gente vai dar algumas dicas importantes para que você possa ter uma vida útil maior do seu equipamento pneumático e principalmente para você evitar alguns transtornos, tá? De manutenção. Primeiramente, uma das coisas mais importantes que a gente sempre indica na hora que você compra um equipamento pneumático, que você vai fazer uma instalação, é você comprar um bom filtro regulador. Tá? Esse é um filtro regulador, né? É conhecido no mercado, é um filtro blindado, e isso aqui é o coração do equipamento. Sem isso aqui, o seu equipamento, para falar a verdade, nenhuma empresa vai te dar garantia, tá? Porque isso aqui é o coração do equipamento pneumático. O que ele faz, esse filtro? Ele manda o ar para o equipamento na medida exata que o equipamento precisa. Ele também faz a lubrificação diária à medida que o equipamento está em uso e ele retém a água da rede, tá? Então, uma dica já importante, quando você for comprar um filtro, procure comprar um filtro que seja compatível ao consumo de ar do seu equipamento, porque muitos equipamentos pneumáticos, eles têm um certo consumo em PCM, pés cúbicos por minuto, porém, muitas vezes o cliente ele compra um filtro que ele não aguenta essa capacidade. Então você tem que se atentar a comprar um filtro que tenha acima da capacidade em PCM do equipamento, tá? Como que funciona esse filtro? Tá? Esse filtro ele retém a água que vem da rede, caso você não tenha um secador de ar, e ele manda óleo fazendo a lubrificação. E o mais importante, por aqui você regula a pressão de uso de acordo com o fabricante do equipamento. Normalmente, em marmorarias, os equipamentos que são vendidos em marmorarias, eles devem trabalhar entre 90 a 100 psi de pressão. Nunca exceda essa pressão de uso. Seu equipamento ele vai funcionar a 120, 130 de pressão normalmente. Só que o que acontece? Ele vai estar girando numa pressão muito alta e vai ter um desgaste prematuro das peças internas. Então, muito provavelmente, partes internas como rolamento e engrenagens vão ter uma vida útil muito menor. Então, o ideal é que você use sempre entre 90 a 100 psi de pressão. Esse é o primeiro ponto, tá? Segundo ponto muito importante, todos os filtros, reguladores e lubrificadores, ele possui essa parte superior que é um indicador de quantas gotas por minuto você vai mandar de óleo para o equipamento. Porque o equipamento ele funciona da seguinte forma: à medida que você liga o ar, esse ar ele passa por esse sistema e ele joga o óleo que vai fazer a lubrificação diária. O ideal é que você não exceda 7 ou 8 gotas, tá? 7, 8 gotas é o ideal para você colocar para fazer a lubrificação diária, isso por minuto, tá? 7, 8 gotas por minuto. Então você liga o ar, normalmente liga o equipamento e você vai ver através desse visor quantas gotas ele vai estar gotejando. Então você abre esse parafuso, ou para a esquerda ou para a direita para fechar ou para abrir, e você vai ter a regulagem para você ver quantas gotas vai estar indo de óleo para o seu equipamento. O ideal é que você deixe de 7 a 8 gotas por minuto. Tá? Então isso aqui é o coração da máquina. Outra coisa muito importante, por mais que você tenha um bom filtro regulador, e ele tem esse sistema que ele retém a água da rede, muitas vezes o seu compressor está acumulando muita água e o próprio filtro, por mais que ele seja bom, ele não consegue segurar toda essa água que vem da rede, então ele acaba passando para o equipamento, tá? E aí você acaba tendo problemas. O segredo da máquina pneumática é você não deixar ir água para dentro do equipamento, tá? Porque ele acaba oxidando partes internas, como rolamento e retentores, que são aqueles retentores que tem aquelas molas espirais. Então, assim,
eles acabam se deteriorando e você acaba tendo problemas prematuros no equipamento. Tá? Então, uma outra dica que a gente dá sempre é o quê? Sempre, caso você não tenha um secador de ar na sua linha, que você faça pelo menos 2 vezes ao dia uma drenagem no seu compressor, tá? Porque todo compressor, ele puxa o ar da atmosfera e pressuriza dentro do tanque. Só que quando ele faz isso, ele passa por um motor quente. Então, isso cria uma condensação e cria água dentro do tanque, tá? E essa água, ela vai para a rede e ela também se acumula no tanque. Então, para você evitar que essa água vá para o seu equipamento, você tem 2 maneiras. Ou você faz uma drenagem manual, né? Todo compressor, no tanque do compressor logo abaixo, você tem uma torneira, você abre ela e essa torneira ela vai expelir toda a água que está dentro do tanque. E outra maneira mais fácil e recomendável é você comprar um purgador eletrônico, tá? Que ele vai eliminar essa água eletronicamente. Então você programa ele a cada 1 hora, 2 horas, 3 horas ou 2 vezes ao dia, ele vai escoar essa água que acumula no tanque. Tá? Mas isso é recomendável somente para quem não tem secador de ar. Para quem tem secador de ar, isso não tem necessidade. Tá? Não esqueça também o filtro regulador. Esse copo, logo da entrada de ar, ele é o copo que retém a água. Então, sempre que você vê que o nível da água já estiver um pouco alto, você puxa esse pino e faça esse escoamento da água, tá? Porque senão ele pode encher demais e aí ele não retém mais a água e começa a passar a água para o equipamento, tá? Então isso é muito importante que você faça. Outra dica importante para você evitar problemas é o quê? O óleo que é utilizado nesses filtros, ele é um óleo de queima instantânea. Então, à medida que esse óleo entra dentro do equipamento, essas 7, 8 gotas, ela já tem uma queima instantânea. Então, é muito importante que pelo menos 2 vezes por semana, quando você terminar o seu trabalho, né, no final do dia, você pegar o seu equipamento pneumático, você colocar aqui atrás umas 7, 8 a 10 gotas de óleo hidráulico, aquele óleo vermelho que o pessoal usa até para fluido de freio. O que esse óleo vai fazer? Diferente desse óleo pneumático, porque o óleo pneumático ele é um óleo de queima instantânea, tá? O óleo pneumático ele encrosta nas peças internas. Então, por mais que de repente venha um pouco de água para o equipamento, a vantagem é que esse óleo ele vai criar uma película e vai evitar que essas peças internas elas enferrujem. Então, isso é uma dica muito importante, muito boa para você fazer. É super simples. Você desconecta o plug aqui, né, o engate rápido, coloca aqui 10 gotas, 7 a 10 gotas de óleo, coloca o engate pneumático, liga o equipamento, deixa esse óleo circular e guarda o equipamento. É só isso, tá? Você fazendo isso 2 vezes por semana, você vai perceber que seu equipamento ele vai rodar muito mais suave, você vai também perceber que ele vai fazer menos ruído e a vida útil dele vai aumentar muito mais, porque à medida que você vai fazendo isso sempre, esse óleo vai impregnando nas peças internas e essa película protetora que cria nos rolamentos, nas engrenagens, vai fazer com que esse equipamento tenha uma vida muito maior, uma vida útil muito maior. Tá? Uma outra dica importante também que isso é muito relevante, isso acontece em praticamente 90% das marmonarias. Sempre quando você vai utilizar o equipamento pneumático, você está lá trabalhando com o seu equipamento, às vezes você para fumar um cigarro ou para ajudar um amigo para virar uma chapa, enfim. Você muitas vezes não fecha a água do equipamento corretamente e larga seu equipamento na bancada com a cabeça virada para cima. O
que acontece? Quando você faz isso, essa água, ela começa a subir e começa a escorrer para dentro do equipamento, porque o equipamento ele não é a prova d'água. Quando você utiliza o equipamento, ele está em utilização, a própria pressão do ar, caso venha alguma nuvem de água no equipamento, essa própria pressão do ar, ela leva toda essa água para fora. Mas se o equipamento está desligado e a água está escorrendo, ela vai para dentro do equipamento. E é aí onde praticamente 70% dos problemas em marmoraria com equipamentos pneumáticos acontece. Porque essa água vai lá para dentro e aí ela começa a enferrujar partes internas. Basta um rolamento ter problema que esse rolamento ele vai acabar se deteriorando e fazendo com que o eixo fique desbalanceado e aí ele sai acabando com todas as outras peças internas, todos os demais rolamentos, engrenagens. Então é muito importante quando você terminar o seu trabalho que você coloque a máquina virada com a cabeça para baixo, tá? Ou melhor, tá? Muitas marmorarias elas vêm instalando alguns ganchos laterais na bancada e você coloca seu equipamento engatado nesses ganchos. Porque muitas vezes também, quando você deixa o seu equipamento na bancada e a bancada está muito molhada e ela fica por muito tempo, a própria umidade que cria internamente vai fazer criar água dentro do equipamento, tá? Então, você colocar esses ganchos laterais e fixar seus equipamentos nesses ganchos é uma maneira de você evitar esse tipo de problema, tá? Outra dica também importante para você evitar a manutenção do seu equipamento é o quê? Evite utilizar rebolos cônicos maiores do que 4 polegadas. Por exemplo, esse é um rebolo cônico de 4 polegadas. Ele já é pesado, tá? Mas o equipamento suporta. Agora, quando você usa uma ferramenta muito pesada, como um prato de 150 milímetros, 180 milímetros, ou um rebolo cônico de 5 polegadas, essas ferramentas são muito pesadas e elas causam um desbalanceamento no eixo central do equipamento. E aí você acaba tendo problemas, tá? Então, assim, outra dica importante evite utilizar equipamentos que tenham um peso muito excessivo, tá? Porque isso vai causar problema no seu equipamento, tá? Mais uma dica importante também é o quê? Quando você tem um equipamento pneumático que ele tem uma pressão de uso maior, ele tem uma rotação maior, você pode usar ele para desbastar com pratos diamantados. Procure sempre utilizar entre o suporte ou a ferramenta um anel de borracha de 2,5 mm, 3 mm. Por quê? Esse anel de borracha ele vai funcionar como se fosse um amortecedor. Então, quando você estiver lá desbastando uma pedra, né, ou utilizando aqueles pratos lisos DDA, você vai ver que vai diminuir muito a trepidação. Ele funciona, esse anel, como um sistema de amortecimento. Então, isso evita que você tenha problemas no eixo central, em partes internas. Então, isso também aumenta muito a vida útil do seu equipamento, tá? Outra dica também que a gente sempre assim, procura informar os marmoristas é o quê? Isso também é outro problema muito comum. Quando você for ligar o equipamento, procure sempre deixar ele na rotação mínima. E aí você liga o equipamento fora da pedra, né? Não em contato com a pedra, você liga ele fora do contato com a pedra e à medida que você liga o equipamento, você vai aumentando a velocidade. E não você coloca a ferramenta e já liga ela já na pressão máxima com a rotação máxima. Porque o que acontece? Quando você liga o equipamento com uma peça um pouco mais pesada, mesmo que seja um rebolo cônico ou um prato menor, você dá um tranco no equipamento, você dá um tranco no eixo, porque você sai do 0 para o 8.000 RPMs,
né? Que, por exemplo, esse equipamento trabalha com até 8.500 giros máximo. Então, quando você liga de uma vez o sistema de liga e desliga do equipamento, isso vai fazer com que você dê um tranco no eixo. Então, 2 problemas você vai ter. Você vai ter um problema na ponta do eixo, que vai comer a rosca da ponta do eixo, e você vai ter problema no próprio eixo, que ele vai, com o tempo, começar a desbalancear. Então, procure sempre, antes de você ligar o equipamento, você liga ele em baixa e vai aumentando até chegar na alta rotação. E quando for desligar o equipamento, desliga ele também aos poucos, até fechar o ar totalmente. Um outro erro que dá muito problema no equipamento é o quê? Muitas vezes o operador, ele coloca a máquina na bancada e liga com ela em contato na bancada, na peça que ele vai trabalhar. Quando você faz isso, você força o eixo. Então, o ideal é que você ligue o equipamento fora da peça que você vai trabalhar e depois você coloque ela na peça que você vai trabalhar. E quando você terminar o seu serviço, você tira ele da peça e você desliga o seu equipamento. Porque se você liga o seu equipamento com a ferramenta em contato com a peça que você está trabalhando, ou então você desliga o seu equipamento com a peça ainda encostada na ferramenta, o que vai acontecer é o quê? Você vai criar uma sobrecarga no eixo. E aí você vai danificar rolamento, danificar eixo e você vai danificar engrenagens. Todas essas dicas são dicas que vão fazer com que você tenha uma vida útil muito maior do seu equipamento, tá? São dicas importantes e espero ter ajudado a todos vocês, tá? Para mais dúvidas e mais informações, mande um e-mail para contato@croma.com.br e a gente vai esclarecer outras dúvidas que vocês possam ter, tá bom? Obrigado!